Olá, é um prazer muito grande estarmos outra vez aqui com vocês. Vocês sabem que o nosso objetivo é anunciar, proclamar, falar deste Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho do Deus que se encarna, que habita conosco, que veio estar entre nós, o Emanuel, Deus que tabernacula conosco, que está entre nós, mas que, segundo a revelação do Evangelho, ele vem habitar em nós. E aí nós nos tornamos em santuário, em tabernáculo, em casa de Deus. Deus em vós, diz o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Os links estão aí na sua tela e nós gostaríamos mesmo que você pensasse, olhasse esses links com cuidado, que youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. A gente gostaria que você fosse, de fato, um aliado, um parceiro nosso nesse mistério, nesse caminhar da proclamação do Evangelho e que você pudesse compartilhar este programa, essa mensagem para outras pessoas. Eu sei que tem muita gente que faz isto e você pode fazer também. E se você puder, ore por nós. Nós precisamos deste suporte de oração. As lutas aqui são grandes na vida cristã, a gente está sempre enfrentando um exército invisível, muito ardiloso. E também, se for o caso, e nós gostaríamos que você nos ajudasse, contribuindo para que esse programa pudesse se manter e pudesse ser bênção para outras pessoas, né? A gente tem custos e precisa deste apoio. Nós vamos uma pequena parada aqui e já nós estamos voltando. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma pequena e rápida meditação na Palavra de Deus. Eu queria ler com vocês hoje um texto que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31, onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz assim: não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem valei vós, do que muitos pardais. Esse texto aqui, meus queridos, ele me deixa impressionado. Eu vejo aqui, parece que Deus dizendo assim para mim, e quero que você entenda também como se fosse para você. Deus dizendo assim, ó, para um pouco, para aí. Raciocina um pouco, presta atenção. Se Deus está dizendo aqui para você e para mim que não cai um pardalzinho, um pardal por terra, sem o consentimento dele. Se Deus está dizendo aqui que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Será que esse Deus que controla fio de cabelo, esse Deus que permite ou não que um pardal caia por terra, será que esse Deus não está no controle desse mundo? Será que Deus que criou
todas as coisas de maneira soberana, como diz a Bíblia, será que Ele não controla tudo? Será que Ele não está permitindo? A gente precisa entender que todas as coisas que acontecem nesse mundo estão debaixo da soberania e da permissão de Deus. Não cai um pardal por terra. Será que esse Deus perdeu as rédeas? Será que esse Deus que controla pardal perdeu as rédeas desse mundo, perdeu o controle desse mundo? Eu queria que você meditasse hoje e pensasse um pouco hoje nesse texto, nesse Deus que é soberano. Quando eu volto a dizer, quando eu leio esse texto dizendo que Deus está preocupado, me entenda que não é, aqui é preocupado entre aspas, mas que Deus está no controle de um pardal. Será que Deus não está no controle da condição, por exemplo, nós estamos sofrendo aí hoje a condição política desse mundo? Será que Deus não está no controle de todas as coisas, da sua família, do seu emprego, do seu casamento, de todas as coisas? Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Essa semana eu passei numa empresa que vende motos aqui nessa cidade e conversando com o vendedor, eu me surpreendi com o desespero dele. Ele falou, Maurício, eu não estou dormindo de noite, eu ando numa ansiedade, numa preocupação. Eu falei, o que está incomodando o seu coração, meu querido? Ele falou, a situação política do nosso país. Eu falei, meu querido, saiba de uma coisa, a situação política do nosso país está debaixo do controle soberano de Deus. E aí eu tive o privilégio de falar com ele sobre esse texto, que Deus está no controle de pardal e que Deus não deu corda nesse mundo como um despertador antigo e saiu de cena, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria levar você a meditar hoje sobre esse texto e descansar, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não fique preocupado, não fique ansioso com o que está acontecendo, em absolutamente nada, nem com o sistema político, nem com a sua vida. Fica agora com a meditação do pastor Glênio, que a graça e a paz estejam sobre a vida e a família de cada um de vocês. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos procurado olhar aqui o Evangelho de João, primeiro como o Verbo que se encarnou, falando de Jesus, que era o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, e que Ele era a luz dos homens, e que Ele veio para dar à nossa existência um sentido. E hoje eu queria tratar um pouquinho de um outro personagem que aparece aqui no Evangelho de João, que é o João Batista, não o evangelista João, mas João Batista, o precursor de Jesus. Ele foi um homem muito especial. E o texto bíblico diz que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo, aí o texto vai voltar àquilo que ele falou no início, o Verbo estava no mundo, o mundo foi
feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui, o evangelista João está testemunhando a respeito de João Batista, que era uma testemunha de Jesus. Ele era o último profeta do Antigo Pacto, do Velho Testamento, mas ele é um profeta do Evangelho. Ele é o primeiro e único profeta, na verdade, do Evangelho. Ele sela a visão daquele que haveria de vir. No Velho Testamento, o último profeta é Malaquias, e agora nós temos João Batista selando as profecias, como um claro prelúdio das boas novas. Ele tira os olhos de si mesmo e, exultante, aponta para o Cordeiro, para aquele que é a realidade, aquele que é a luz, a verdadeira luz. E o texto bíblico nos chama a atenção, dizendo de João, que ele não era a luz, João não era a luz, mas ele veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Todo homem tem acesso pela graça de Deus. Não são todas as pessoas, mas todos aqueles que vierem a crer no Senhor vão poder conhecer esta luz e receber a influência dessa luz. João Batista, ele é um profeta que não quer holofotes, nem busca notoriedade. Ele simplesmente está apontando para a luz, para a verdadeira luz, que traz sentido, que traz revelação, que traz conhecimento, tanto de Deus como de nós mesmos. Ele não se promove. João não é uma pessoa que está chamando atenção para si. Não está preocupado em fazer o seu próprio ministério, pois o seu objetivo é apontar para Cristo e apontar para Cristo o mundo não apenas os judeus, mas todo aquele da raça humana que possa enxergar a realidade da pessoa de Cristo. João não é um profeta de Israel apenas, mas ele é um profeta da Transjordânia, onde estavam os povos. Ele é um profeta que está além do Jordão. É um profeta que chama os povos à realidade de que o Messias está habitando e que o Messias está aqui na terra para libertar a humanidade da sua tendência de onipotência. O seu palco é o deserto, com gente que vinha ter com ele de todas as regiões ali da Palestina. A sua vestimenta não tem grife que o dignifique. Ele se vestia muito fora da moda, muito sem glamour. Era uma vestimenta de pelos de camelo, uma vestimenta sem qualquer
grife mesmo, né? E o seu cardápio era muito estranho. Ele se alimentava de mel silvestre e de lacustra, gafanhotos, ou alguns chamam de camarões, um tipo de coisas dessa natureza, mas não era uma comida muito notória. Mas este homem é uma seta certeira, pois ele aponta para o alvo, ele aponta para o ponto certo, ele aponta para a realidade que pode dar sentido à vida. Ele é uma placa na estrada assinalando para o destino final. Qual é o destino? Cristo, Cristo, Cristo. O Verbo, ele está com os olhos postos nele, anunciando a realidade da luz. O que ele testemunhou foi sobre Jesus. Ele testemunhou sobre Jesus, sobre a realidade da vida de Jesus. João não tinha ideia voltada para o seu umbigo. Ele não tinha um ministério seu. Ele não tinha preocupação que a sua igreja crescesse. Ele não estava preocupado com aquilo que desse status a ele. Ele estava, como disse, como uma flecha, como uma placa, apontando para aquele que tem realmente a realidade para nos dar significado. A gente vai ter uma paradinha aqui e já nós vamos ver as coisas que João testificava. Então, o que é que João testemunhava ou testificava? Nós vemos em primeiro lugar que João é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz de si mesmo. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele era a voz de Deus. Ele era a voz do Deus que bradava, que clamava no deserto para que a humanidade se voltasse para Ele. Não é o homem que busca a Deus. Isso está muito claro na Bíblia. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus, nenhum sequer. Mas é Deus que nos busca, é Deus que busca o homem, é Ele que vem ao nosso encontro, Ele se torna perto. E quando Ele se torna perto, Ele diz, buscai ao Senhor que se tornou perto, invocai aquele que está perto. Nós só o buscamos porque Ele nos busca primeiro. E João estava claramente falando disso. João era a voz de Deus clamando no deserto. O profeta Isaías, no capítulo 40, nos versos 3 a 5, ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros,
O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Preste atenção aqui, nesta sequência de afirmações, desta voz, a voz que foi usada, a voz de Deus que foi usada por João, preparando o caminho do Senhor, endireitando o caminho torto, aplanando aqueles vales, ou derrubando aqueles montes, porque ou as pessoas vivem em duas realidades extremamente perigosas: a altivez, o engrandecimento, a soberba, aquela postura de arrogância, onde o ego comanda, ou elas vivem na depressão, na profundidade dos vales, na angústia da alma. E aqui há uma régua nivelando tudo, através daquele que João está anunciando, para que haja nivelamento. Ele disse: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é torto será retificado, os lugares escabrosos serão aplanados. Essa linguagem figurada é muito rica. É isso que João estava anunciando. Você que vive na soberba, tupetudo, que vive na crista da onda, precisa ter uma patrola de Deus desmanchando esta atitude arrogante. E você que vive chamando a atenção pela baixa estima, você chamando a atenção pela depressão, porque ela é um grito da alma, isso aqui vai ser nivelado, vai ser completado. Nós temos alguém que pode dar significado à sua vida, dar certeza ao seu clamor existencial. E João está aqui como esta voz, anunciando a perspectiva da existência, de que há solução para a vida. João também anuncia que Jesus é o Deus eterno, que Ele é Deus. No capítulo 1 e verso 15 de João, João Batista testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porque existia antes de mim. Aqui João está, apesar de João ser 6 meses mais velho do que Jesus, do ponto de vista histórico, do ponto de vista existencial, ele está dizendo: este que eu estou anunciando, ele tem a eternidade como seu berço. Ele é aquele que tem a realidade do que é permanente. Ele existe antes de mim. E ele é aquele que traz sentido à vida. João era uma lâmpada, mas Jesus era a luz eterna. João era uma espécie de vela, mas a luz é o próprio Senhor Jesus. João fala da pré-existência, da preeminência e da primazia eterna de Cristo. Ele tinha noção de quem era temporal, passageiro, mas o Verbo é eterno e imortal. Isto é que vai dar valor àqueles que creem. Porque se a minha perspectiva daquilo que eu estou investindo vai terminar numa lápide, é muito pequeno. Eu estou construindo num terreno temporal limitado.
Mas se aquilo que eu estou investindo, se aquilo que eu estou vivendo tem uma perspectiva eterna, então eu posso ter uma existência que não termina na sepultura. E é isso que João está falando, que Jesus é o Deus eterno, que veio buscar gente temporal para levar para o seu reino eterno, para tirar deste mundo de sufoco e trazer para uma realidade muito maior. Depois, João fala também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma verdade muito importante. Ele não é só a voz do que clama que vai endireitar o caminho, ele é também aquele que anuncia o Deus eterno, mas ele anuncia uma coisa muito interessante. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mundo aqui são todos os povos, não só os judeus, mas judeus e gentios. Embora a salvação de Jesus só se torna efetiva para aqueles que creem, tanto entre os judeus como entre os gentios, ele veio para buscar gente de todas as nações. Nós temos em João, no capítulo 3, o versículo 16 em diante, ele dizendo, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, não só os judeus, não só a nação de Israel, não só o povo dele ali, mas amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que, a finalidade, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que coisa tremenda. A luz veio, mas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade não é quem pratica o bem. Ele falou o mal, quem pratica o mal aborrece a luz. Agora, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque estas obras são feitas em Deus. João é um profeta que anuncia a solução. Ele não se diz ser a solução, mas ele aponta para Jesus Cristo como a voz de Jesus, a voz de Deus para este mundo, como o Deus eterno que realmente dá eternidade à nossa existência e aquele que tira o pecado, a culpa, o medo, a vergonha das pessoas. Este é o evangelho que nós pregamos. E aqui nós dizemos a você, não deixe isto para lá. Leve em consideração este evangelho. E Deus certamente, em Cristo Jesus, dará significado à sua vida. Que Deus abençoe ricamente o seu coração e que o Senhor Jesus seja a grande realidade existencial da sua vida. Até a próxima, fica aqui o nosso abraço.